Fala guerreira, fala guerreiro, que irá prestar a prova de agente administrativo da Polícia Federal. O professor Renato Filippini, ele já trouxe os principais pontos do seu edital e hoje nós falaremos acerca da disciplina Direito Administrativo. Veremos aqui os pontos, bem como são cobrados, bem como também algumas peculiaridades da banca Sebrasp. Eu sou o professor Igor Muniz, estaremos juntos nessa breve análise, mas que é de fundamental importância para o seu planejamento nesse tiro curto, que será até o dia 29 de junho. Vamos juntos? Vamos nessa? Então, direito administrativo, Polícia Federal, agente administrativo é o nosso cargo. Aqui as redes sociais do prof para você acompanhar. E aqui, pessoal, a sua futura sede de trabalho, ou bem como ali também o prédio da sede do seu futuro emprego, beleza? Aqui em Brasília é um prédio muito bonito, aí só para já aguçar aí vocês, incentivando exatamente a preparação de vocês até o dia 29 de junho, beleza? A estrutura da prova, o professor Renato já falou, mas a gente vai trazer novamente só para a gente entender um ponto muito importante acerca do direito administrativo. Do exame de habilidades e conhecimentos. Será aplicado exame de habilidades e conhecimentos mediante aplicação de provas objetivas. Aqui, pessoal, é a prova de certo ou errado, a prova de marcar, tá bom? Prova discursiva, novidade em relação ao último concurso, ambas de caráter tanto eliminatório quanto classificatório, conforme o quadro a seguir. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse quadro é exatamente para o número de itens. Conhecimentos básicos, nós temos 50 itens, e os conhecimentos específicos, que perfazem 70 itens, tá bom? Igor, o que significa 50, 70? Qual que é a relevância disso? A relevância, pessoal, porque a nossa matéria, direito administrativo, no edital anterior, ela veio nas disciplinas básicas, ou seja, eram junto com outras disciplinas que ali estavam, português, raciocínio lógico, o português que já leva naturalmente muitas questões, ela estava lá nas básicas, que eram 50 questões. Direito administrativo é retirado das disciplinas básicas, trazida para as disciplinas específicas, ou seja, além de ter agora um peso mais forte, muito provavelmente virão mais questões de direito administrativo do que a prova anterior. E não é muito difícil a gente parar e observar, se você ler atentamente a descrição do cargo de agente administrativo, a maioria ali das atribuições são afetas à nossa disciplina de direito administrativo, licitação, contrato, bem como o andamento da máquina, exatamente porque o direito administrativo, ele é quem regula a administração pública. Então, além dessa importância prática para depois que você for aprovado, terá uma grande importância para a sua prova. O conteúdo ele é um pouco extenso, mas a banca ela já tem um jeito peculiar de cobrar que a gente vai trazer aqui para vocês, beleza? Então, retomando, só para salientar novamente que agora a disciplina de administrativo está aqui, nas matérias específicas. Trouxe também a prova, vai ter também uma prova discursiva que valerá 20 pontos, tá bom? Valerá 20 pontos, até 30 linhas. E por que eu trago isso? Embora a gente esteja falando de administrativo, tem um reflexo direto, porque agora você vai ter que se preocupar com uma coisa chamada gestão de tempo na hora da sua prova. Então, no dia da prova, você precisa entender como que funciona o seu mecanismo de pensar, de escrever, de colocar as ideias no papel, de passar a limpo, para você cronometrar daqui até lá tudo que você precisa fazer para que você consiga fazer dentro das 4 horas e meia de prova, tá bom? É até um tempo generoso, tá, pessoal? Mas nós não podemos dar mole, não podemos dar asa ali, tá bom? Para que alguma coisa de ruim aconteça. Então a gente tem que ir totalmente preparado, beleza? Então, prova discursiva, ok. E aqui o critério de julgamento. Igor, o que é o bendito critério de julgamento? É como é feita a avaliação das provas objetivas. Porque, diferentemente das provas de múltipla escolha, aqui nós temos uma prova de certo ou errado. Também é de múltipla escolha, né? Mas aqui são duas escolhas apenas. Ou é certo ou é errado. Exatamente por ter 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar, o Sebrasp desenvolveu uma forma peculiar de avaliar essa prova, essa pontuação. Ele penaliza os alunos
que erram uma questão, tirando um ponto que eles tinham ganhado. Então, é o famoso uma errada anula uma certa. Como assim, Igor? Imagina que numa prova de 120 itens, você acerta 60 e erra 60. As 60 que você acertou vai te dar 60 pontos. Essas 60 que você errou, além de não te dar pontuação, vai te arrancar 60 pontos. Então você vai zerar a sua prova. Por isso que na Banca Sebrasp, mais importante do que acertar é você não errar. Tão importante, não vou dizer mais importante, mas tão importante quanto acertar é justamente você não errar para manter a sua pontuação o mais alto possível. Beleza? Então vem comigo, ó. É exatamente o que o nosso edital fala. Olha o que, que o nosso edital fala. Um ponto, caso a resposta esteja em concordância, um ponto positivo. E um ponto negativo, caso a questão, a resposta esteja em discordância. Tá joia? Igor, e se de repente eu marquei errado no gabarito, o que, que eu faço? Eu vou perder um ponto? Não, porque ele diz assim para você, que caso haja dupla marcação, entender-se-á que você quis anular aquela questão. Então você apenas não ganhará a pontuação dela, mas você não vai perder, beleza? Não perderá a pontuação da sua questão. Ó, 0 pontos é o que ele diz exatamente aqui, ó. 0 pontos caso não haja marcação ou haja marcação dupla. Deixou em branco, você não ganha, mas também não perde. Marcou duplamente, não ganha, mas também não perde. Show? Isso é muito importante para a nossa prova. E agora, o direito administrativo em si. Noções de direito administrativo. Eu tive a liberdade de colocar noções entre aspas. Por que, Igor, entre aspas? Porque de noções não tem nada, tá bom? Aqui é direito administrativo puro. Então, veja, nós temos o item 1, noções de organização administrativa. Aqui, nessas noções de organização, ó, organização administrativa, nós temos exatamente centralização, descentralização, concentração e desconcentração, que é a forma com que a administração se organiza. Além disso, nós temos a administração direta e indireta, que é a administração em seu sentido subjetivo. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, apenas um destrinchar aqui, ó, do 1.3 para frente, apenas um destrinchar do que é a administração indireta. Ato administrativo é todo aquele ato que tem uma finalidade específica emanada por um agente público dentro da sua função. A gente vai estudar atos administrativos aqui no seu curso e é uma disciplina, um assunto extremamente importante para a sua prova. Então, atos administrativos vai trazer conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies. Aqui não tem, mas a gente vai ver também elementos, certo? Que é o que forma esse ato administrativo, entre outras coisas. Temos também agentes públicos. Aqui é importante não somente, ó, agentes públicos, não somente para a sua prova, porque isso daqui, ó, toda essa legislação pertinente, é o que vai reger depois a relação de vocês com a administração pública. Poderes administrativos, hierárquico, disciplinar, regulamentar, de polícia, muito importante para a sua prova, uso e abuso de poder. Ó, a administração ela tem poderes, mas ela tem também deveres. A gente vai estudar, quando formos ver ali a parte do regime jurídico, os deveres da administração, que ela tem ali dois princípios implícitos importantíssimos. Nós temos o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Duas faces da mesma moeda. Ou seja, supremacia atributos. Você tem aqui a supremacia, te dá poder. Quando a gente fala em indisponibilidade, a gente tem o quê? Limitações da administração que configuram os seus deveres. E por isso que alguns autores falam poder-dever do Estado, certo? Alguns autores falam, inclusive, em dever-poder, porque eles dizem que primeiro vem o dever para depois o poder da administração pública. Voltando para cá, temos licitação. Aqui, ó, eu já coloco um asterisco para sua prova. Por quê, Igor? Porque aqui, pessoal, não somente na parte de administrativo, como teremos uma disciplina específica, a gente vai já ver daqui a pouco, gestão de contratos e também a gestão ali de patrimônio, de material.
Então, importantíssimo para a sua prova. Controle da administração, como que é feito esse controle? Controle jurisdicional, legislativo, administrativo, a responsabilidade civil do Estado. Veremos o que é a teoria do risco administrativo adotado pelo nosso ordenamento, certo? Temos também aqui, ó, regime jurídico administrativo. Essa é a parte introdutória, inicial, com os princípios tanto expressos quanto implícitos. A Lei 13.709, que é a nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. O decreto 9.830 de 19, que vem regulamentar a motivação de decisão. Teve uma alteração na LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A LINDB agora vai tratar de motivação, bem como ali da segurança jurídica nas relações dos agentes públicos. E esse decreto ele é muito interessante porque ele é um decreto regulamentar. Esse decreto regulamentar é uma das formas do poder regulamentar que a gente vai estudar em momento oportuno, beleza? E aí, para finalizar, a Lei 9784 de 99, que é o nosso processo administrativo federal. Show? Eu trouxe para vocês aqui um ranking do que eu elenco para a prova de vocês em relação ao Sebrasp, em relação ao que ele cobrou de 2022 para cá, no levantamento que eu fiz de questões para vocês, bem como fazendo uma análise conjunta com o que o edital de vocês trouxe, vem comigo que eu vou mostrar o ranking aqui para vocês. Top 1, disparado, licitação. Aqui, pessoal, é um grau de importância supremo, importantíssimo, importantíssimo, beleza? É super importante aqui para vocês, tá bom? Coloca aqui, ó, importante. Importante, pronto. Ficou melhor. Importante. Lembrem-se disso, porque, já falei, licitação cai tanto na disciplina, a licitação vai cair tanto na disciplina de direito administrativo, quanto também na gestão de contratos, que a gente vai ver. Show de bola? Então, ó, licitação top 1. Logo na sequência, organização administrativa. Aqui, ó, principalmente, quando falamos em administração indireta, bem como a parte de desconcentração e descentralização, a diferença que vamos ver em aula. Agentes públicos também muito importante quando se fala em acumulação de cargos públicos, bem como também na famosa Lei 8.112 de 90, beleza? Poderes administrativos, aqui nós temos tanto o poder disciplinar quanto o poder de polícia como principais assuntos internos dentro de poderes administrativos. Atos administrativos é aquilo que você vai fazer no seu dia a dia. Regime jurídico administrativo, aqui vem exatamente a base principiológica do direito administrativo, a noção, os conceitos de direito administrativo, o que rege a administração pública. É importante não somente para a prova, mas para você entender melhor o que é o direito administrativo. E aí, avançando, controle da administração junto com a sua responsabilidade. Andam juntinhos ali, processo administrativo federal, o decreto 9.830, que deve ter uma questão ou duas no máximo, e a nossa LGPD. Aqui os dois, embora poucas questões, eles com certeza estarão na sua prova, beleza? E aí, avançamos agora para a nossa tríade do que é o direito administrativo pós-edital. O que fazer? Estudar. Só que agora, galera, é aquela formação, ó, o reforço da base. Revisar mais muitas questões. Aí vem exatamente o estudo por engenharia reversa. O que é a engenharia reversa, Igor? É você fazer um estudo exatamente dessa base, do que mais cai, regra de Pareto, 80-20, 20% do conteúdo vai trazer 80% da sua prova. Então, a gente precisa ter essa noção exatamente para fazer um estudo direcionado, uma revisão qualificada com questões, até mesmo um aprendizado por questões, beleza? E aí a gente traz de vocês de volta para cá e cada esforço que você faz agora é um passo mais próximo da conquista que você deseja, beleza? Acredite em seu potencial e transforme suas metas em vitórias. Essa é a mensagem da Nova Concurso para vocês. Eu agradeço estarem aqui conosco, eu agradeço estarem aqui dispostos a tentar e eu tenho certeza que vocês irão conseguir, beleza? Professor Igor Muniz, eu me despeço e até a próxima, pessoal. Tamo junto.
Força e honra.